mais tiveram a ver nas conferências, que foi o período da restauração, desde o tempo. Desde o tempo de entrada depois dos israelitas em Canaã, na Terra Prometida, e a partir daí vamos ter, como vimos, um período de cerca de 2000 anos até à vinda do Messias. Esse período foi, como viram, com algumas vitórias e fracassos também, que terminou também com o fracasso final da providência devido ao não reconhecimento de Jesus por parte do povo israelita. Ora, agora vai então haver uma segunda providência, ou seja, um prolongamento da providência da restauração, que vai desde o tempo de Jesus até os tempos atuais. E este período de 2000 anos de tempo vai, de certa maneira, refletir, vai ser uma imagem daquilo que foi os outros 2000 anos antecedentes. Quer nos períodos de tempo que nós vamos estudar, quer no conteúdo desses tempos e na importância e significado realmente do trabalho de Deus, que, de certa maneira, vai através de figuras centrais, através de um povo também, que neste caso agora já não é o povo judeu, mas é o cristianismo que herda realmente esta missão de poder preparar a vinda, as condições para a vinda do Messias. Ainda não estou assim. Ok. Portanto, como último objetivo da providência da restauração é estabelecer a fundação para o Messias, se ela for prolongada, então as dispensas para restaurar esta fundação vão ter de ser repetidas. Acho que vou usar, mas é isto aqui. Rápido. Portanto, é necessário então, para preparar a vinda do Messias, uma fundação para o Messias. Essa fundação para o Messias é uma fundação de fé e uma fundação substancial, através de um período de tempo de indenização, um período de restauração. E, para isso, a responsabilidade é do homem em preparar a vinda do Messias e tem que fazer condições de indenização através de uma oferta, figura central, um centro material, enfim, como vocês já estaram na providência da restauração. Um período histórico, vamos ver esses períodos históricos, consiste numa figura central, um período de tempo para a separação de Satanás, uma determinada oferta requerida, e isso representa, essa oferta representa as ações que a figura central vai ter de realizar para estabelecer a fundação de fé. E a partir dessa fundação de fé, depois um curso para restaurar a fundação de substância, de maneira a que haja unidade entre a figura central e o povo. Quem era o povo central na era da restauração? Era o povo de Israel, como vocês já viram, no Antigo Testamento. A história de Israel depois reflete, e o estudo dessa história vai nos ajudar a compreender como foi o trabalho de Deus ao longo desse período. Portanto, precisamos estudar a história de Israel, que está vertida no Antigo Testamento, Velho Testamento. Estudamos o Velho Testamento, o Antigo Testamento, vamos compreender claramente como é que Deus trabalhou, o que é que foi realizado ao longo desse período de tempo. Na era do prolongamento da restauração, nós vamos ter então também o povo representante, neste caso vai ser o povo cristão. Portanto, vão ser os cristãos, são os herdeiros, no fundo, ou poderemos dizer até como o segundo Israel. O cristianismo é como se fosse o segundo Israel. E então, o que é que vamos estudar para compreender este período de tempo? Vamos estudar, como estudamos o Antigo Testamento, vamos estudar agora aquilo que é o cânone do Novo Testamento, aquilo que são os evangelhos deixados pelos apóstolos e também a história do cristianismo no seu todo. Portanto, as epístolas. Estudando isto, vai ser um material para nós compreendermos a história da providência neste prolongamento da restauração. Claro que há diferenças. Essas diferenças têm a ver com os antecedentes culturais, com a história em si, os acontecimentos são diferentes, mas vão refletir-se de uma maneira muito semelhante. Portanto, paralelamente. Assim vamos estudar em comparação um primeiro período, que é o período de escravatura no Egito, comparar este período com o primeiro período da vida dos cristãos, que foi um período de perseguição sobre o Império Romano. E
este período, vamos ver que desenrolou-se durante cerca de 400 anos, desde a entrada dos judeus, dos israelitas em Canaã, até à vinda de Jesus, até à vinda do Reino Unido, período de 400 anos, e aqui 400 anos também, em que os cristãos foram perseguidos sob o Império Romano. Perseguição sob o Império Romano. É claro que nós vamos ver depois que estas perseguições não nos admiram muito, porque os romanos eram povos pagãos, adoravam outros deuses. Mas eles eram muito tolerantes em relação aos outros deuses, porque eles acreditavam noutros deuses. E qualquer outros deuses de outras culturas, eles acreditavam neles também, porque como eram muitos deuses, portanto, se havia deuses deles, também havia deuses dos outros. Não havia confusão por causa disso, não havia muito problema. Porquê é que eles foram intolerantes contra os cristãos? Porque os cristãos só acreditavam num Deus. E se acreditavam só num Deus, não admitiam os outros. Se não admitiam os outros, também não veneravam o imperador. E por isso as perseguições em relação aos cristãos. Ora bem, então, assim como neste período de escravatura no Egito, que antecedeu estes 400 anos, começa com a entrada em Canaã, com Jacó e os 12 filhos de Jacó e 70 parentes. Portanto, eles entraram, foram movidos para o Egito e estabeleceram-se no Egito. E neste período de 400 anos, eles foram depois perseguidos, subjugados, colocados na escravidão pelo faraó. Este período, de certa maneira, é devido ao problema do erro de Abraão na oferta simbólica. Aquele erro de Abraão na oferta simbólica, quando ofereceu não devia ter oferecido as árvores e não deixou oferecer as aves, Satanás invadiu a oferta e este período vai ser um período de indemnização para reparar esse problema. Depois, eles, durante este período de escravidão, eles mantiveram sempre a fé com base no ritual da circuncisão, com base também nas tábuas de pedra, no tabernáculo, na arca da aliança que eles tinham trazido, e isso era uma maneira deles manterem a sua fé. Em comparação, para o tempo dos apóstolos de Jesus, também Jesus entra com os 12 discípulos e os 12 apóstolos e os 70 discípulos, em comparação com Jacó, os 12 filhos e os 70 parentes. São esta a fundação, a base para o início do cristianismo. Mas este início do cristianismo, portanto, vamos ver, vai ter um problema semelhante ao da escravidão no Egito, porque os cristãos vão ser perseguidos, vão sofrer bastante. É interessante compreender realmente como é que Jesus praticamente, ao morrer, ficou apenas os cristãos ali, em pequeno número, e como é que rapidamente eles conseguiram expandir-se até ao Império Romano. Isto deveu-se essencialmente ao trabalho de São Paulo. São Paulo foi realmente o apóstolo que veio expandir o cristianismo para todo lado. Porque os primeiros cristãos, eles não se consideravam cristãos. Perguntássemos ao Pedro, tu és um cristão? Ele, não sou nada cristão, o que é isso? Eu sou um judeu. E os primeiros apóstolos para eles eram judeus. E eles, na mente judaica, o povo escolhido era Israel. E, portanto, eles não tinham realmente uma grande propensão para expandir o cristianismo para fora dos limites de Israel. E por isso São Paulo, Deus escolheu São Paulo. Porquê? Porque São Paulo tinha uma mente completamente diferente. Ele tinha sido educado como grego, tinha sido educado nos conhecimentos da Grécia e era cidadão romano. Ele tinha uma mentalidade completamente diferente. E tinha outra coisa também, é que os primeiros cristãos, não acreditavam em São Paulo. Não consideravam um apóstolo. Tinham muitas dúvidas em relação a ele, claro, e com razão, porque ele tinha-os perseguido, era um perseguidor. De maneira que eles foi muito difícil para os primeiros cristãos conseguirem aceitar São Paulo como discípulo. E não aceitavam como discípulo. De maneira que São Paulo tinha que se virar para onde? Ele queria trabalhar para Cristo, então virou-se para os gentios. E ao virar-se para os gentios, começou a pregar então para os gentios e rapidamente chegou a Roma e depois expandiu o cristianismo para Roma, que era realmente o objetivo, o desejo de Deus ter aquela figura central no fundo para levar o cristianismo para a dimensão fora do judeu. Os cristãos também, neste período de 400 anos, de preparação para o advento do Messias,
tinham sido, no fundo, acabou por ser um período de indemnização devido ao povo judeu não ter realmente aceitado Jesus, não ter reconhecido Jesus, e, portanto, este período de 400 anos, que levou até à cruz. E já vimos isto, estamos à frente, não perdemos tempo aqui. Ok. Durante o período de perseguição romana, os 12 apóstolos de Jesus e os 70 discípulos foram primeiros de muitas gerações de cristãos a sofrer uma forte perseguição no Império Romano, durante um período de 400 anos. Portanto, este paralelo com o primeiro período, com o período de escravidão no Egito, perseguição sobre Roma, e temos também ali Jesus, 12 apóstolos e 70 discípulos. Ou seja, uma coisa muito interessante, realmente, que a história da providência nos mostra, é que realmente há uma semelhança muito grande nos acontecimentos, no número de personagens. Porquê? Porque nós vimos através do princípio que o princípio funciona também por números, por períodos de tempo e por números. Tem um valor, um significado simbólico muito importante. E por isso Deus, como trabalha através destes números se vão repetindo em toda a história da providência e na história do prolongamento da restauração. No final do período de perseguição romana, os 12 apóstolos e os Jesus e 70 discípulos foram os primeiros de muitas gerações. Já tinham lido isto. Eu não estou habituado a este PowerPoint, não é realmente o meu, e por isso peço desculpa. Okay. No final da escravatura dos israelitas no Egito, Moisés fez com que o faraó se metesse através do poder de 3 sinais e 10 pragas. Em seguida, ele conduziu os israelitas para fora do Egito e partiu para a terra Canaã. Portanto, houve condições através das quais ele pôde subjugar o faraó e, a partir daí, conquistando o direito à liberdade e estabelecerem-se em Canaã. Terra que significava, no fundo, simbolicamente, o reino do céu, liberdade. Em comparação, no final do período de perseguição sobre o Império Romano, Jesus aumentou o número de crentes, tocando-nos no coração com o seu poder e graça. Portanto, ao fim deste período de 400 anos, já o cristianismo estava expandido por todas as partes do Império Romano. Porque as pessoas cristãs estavam unidas realmente à crença em Jesus, acreditavam na crença em Jesus, na vida eterna, que era coisas que os pagãos não acreditavam, não sabiam, não tinham conhecimento disso, poder da graça para perdoar os pecados. Portanto, unindo-se na cerimónia do batismo, na missa, portanto, eles mantinham a fé centrados realmente nesta crença. Em 392, o imperador Teodósio estabeleceu o cristianismo como uma religião do Estado. Os cristãos tornaram assim Canaã espiritualmente no seio do Império Romano, o mundo satânico. Portanto, este imperador estabeleceu a mesma religião cristã como a religião oficial do Estado. Claro que antes falamos do imperador Constantino, que teve outro trabalho também muito importante. Moisés recebeu os 10 mandamentos e as palavras de Deus reveladas na lei que formava o centro das escrituras do Antigo Testamento. Portanto, no Antigo Testamento, o centro da fé era baseado nos 10 mandamentos, palavra e leis de Moisés. Depois, vimos quando foi a travessia para a terra de Canaã, vimos há bocadinho, Deus deu as tábuas de pedra, essas pedras, e a construção de uma arca, a Arca da Aliança, que eles transportavam para Canaã. A Arca da Aliança que simbolizava, realmente, no fundo, simbolizava o Messias. Ela continha em si o tabernáculo, continha a Arca da Aliança, as tábuas de pedra, e isto era um símbolo, no fundo, do Messias. O Messias vem contendo a palavra de Deus e o tabernáculo representava o corpo do Messias. Aliás, Jesus até se referiu a si próprio: eu destruirei este templo, falando do templo como sendo o seu corpo. Portanto, honrando as tábuas de pedra, a Arca da Aliança e o tabernáculo, Deus traçou o caminho para os israelitas se prepararem para a chegada, para a vinda do Messias. Portanto, isto era a condição, no fundo, para eles fazerem a fundação de fé e a fundação de substância. Perseguição sobre Roma.
Os cristãos juntaram também as escrituras que haviam sido deixadas para trás pelos apóstolos e evangelistas e estabeleceram o cano do Novo Testamento. Construíram igrejas e alargaram as suas fundações para preparar a segunda vinda do Messias. E estes tempos de perseguição foram tempos também, este cano, por exemplo, foram São Jerónimo, foi aquele que traduziu, primeiro traduziu do grego as escrituras do Novo Testamento, do grego, e o do Antigo Testamento para latim, de hebreu para latim também, do grego, Novo Testamento, e o Antigo Testamento do hebreu, traduziu isto para latim. E foi esta versão, portanto, essas escrituras, chamadas escrituras apostólicas, também conhecidas por Vulgata Latina, que foram usadas depois pelos cristãos durante os seguintes 1000 anos. Durante 1000 anos usaram apenas esta versão. Depois, mais tarde, fizeram outras. Neste período de tempo também, já no final destes 400 anos, Santo Agostinho escreveu um livro, A Cidade de Deus, explicando, nessa Cidade de Deus, nessa versão que ele tinha, explicando qual era o ideal de uma sociedade divina, onde não houvesse corrupção, onde não houvesse realmente bárbaros, portanto, uma nação celestial onde Deus triunfaria. Portanto, uma imagem do reino de Deus. E essa versão, portanto, esse ideal de Santo Agostinho, depois foi mantido pelos cristãos, e depois, mais tarde, vamos ver que vai haver um imperador que vai ter essa imagem, esse ideal, para o seu próprio império como ideal a realizar. Vai ser interessante. Pronto, este Santo Agostinho já morreu já depois, em 430 depois de Cristo, e também foi muito interessante, porque ele também foi aquele que explicou a doutrina do pecado original, nos termos do catolicismo. Até Elias não tinha nenhuma doutrina, a Igreja Católica não tinha, e ele é que falou sobre esta doutrina do pecado original. Ok. Passados estes períodos de 400 anos, o período dos juízes e o período da liderança da Igreja Regional. Portanto, o período dos juízes é um período de 400 anos e é comparado também com o período em que todo o cristianismo, no fundo, é governado também por líderes de igreja, patriarcas. Portanto, os bispos, patriarcas em diferentes locais, tinham funções semelhantes aos juízes no antigo, no tempo dos israelitas. Depois de entrar em Canaã, 15 juízes, incluindo Sansão, Eli e Samuel, dirigiram as tribos de Israel durante 400 anos. Este chama-se o período dos juízes. Portanto, o povo guardava as tradições dos patriarcas e de Moisés e centrado realmente nestes juízes. Claro que estes juízes não herdavam este cargo uns dos outros, portanto não era um cargo hereditário. Geralmente acontecia que, quando havia tempos mais complicados e havia falta de fé, Deus escolhia um juiz, aparecia um juiz, e esse juiz então tinha a missão de trazer o povo de novo para a crença e para viver a fé. E não havia assim realmente uma linhagem de juízes. Após os israelitas entrarem na terra de Canaã, ok, já vimos isto. Na era do Novo Testamento, o período de liderança da Igreja Regional foi definido para estar ao período do juízo através de condições de divinização paralelas. Portanto, nestes 400 anos, desde a queda de Roma, 410 até à coroação de Carlos Magno, em 800 anos, foi então o período dos patriarcas cristãos. Este período, estes patriarcas, havia o patriarca em Roma e depois havia os outros, mais no Médio Oriente, Israel, em Jerusalém, Antioquia, Constantinopla, esses patriarcas nesses locais. Naquela região mais separada mais do Oriente, era o chamado Império Bizantino. Portanto, o Império Romano tinha-se dividido, entretanto, e havia o Império Ocidente, centrado em Roma, e havia o Império Bizantino, centrado em Constantinopla. E esse Império, apesar de no Ocidente já se ter desmoronado, porque
passados estes 400 anos, houve invasão bárbaras, os bárbaros chegaram até a saquear Roma, houve as invasões bárbaras, e com as invasões bárbaras houve realmente um desmoronamento do Império Ocidental. No entanto, o Império Bizantino no Oriente continuou ainda durante muito mais tempo. Tinha a capital em Constantinopla. Neste período, os líderes da Igreja Regional, patriarcas, bispos e padres, conduziam a sociedade cristã e tinham deveres semelhantes aos dos juízes. Os juízes dirigiam os israelitas, okay? Tinham estas funções, acumulavam estas funções como profeta, como sacerdote e como rei. No fundo, acumulavam todos os poderes, poder temporal e poder espiritual. E, portanto, eles tinham uma sociedade, no fundo, era um tipo de sociedade feudal, que é uma sociedade feudal, uma sociedade pequenos, em que o poder está disperso em pequenos senhores, neste caso aqui eram os juízes, e que tinham o governo temporal e espiritual dentro dos seus locais, dos seus territórios. Era uma sociedade feudal, neste período de tempo dos juízes. Ora, o que é que acontece? No tempo dos patriarcas é a mesma coisa. Eles, apesar de serem bispos enfim, tinham funções religiosas, mas também tinham poderes dentro dos seus territórios, como senhores feudais. Eles tinham até o poder de organizar exércitos, tinham esse poder até de organizar exércitos, os patriarcas, neste período de tempo. Aquela imagem ali é interessante, que é a saudação que aconteceu neste período dos juízes. O Jefta foi um dos juízes que teve uma luta muito grande contra uns povos, amalecitas, e na cabeça deles eram muito estranhos a pensar, e ele prometeu que se tivesse vitória, se derrotasse os amalecitas, quando chegasse a casa, a primeira pessoa que lhe aparecesse, oferecia em sacrifício. E claro, ele ganhou, teve vitória, e quando chegou a casa, a primeira pessoa que lhe apareceu foi a filha dele. Ele teve que cumprir a promessa. É realmente uma mentalidade completamente diferente da nossa atualmente. Mas eles tinham esta mentalidade. Portanto, sempre que havia problemas ou de corrupção, ou quando havia ataques de outras tribos invasoras, então Deus escolhia um juiz dentre as tribos para pôr as coisas em ordem e evitar o caos. Mas o que acontece é que pouco depois desse juiz ter sucesso, um pouco tempo depois as coisas voltavam novamente ao caos. Isto foi assim durante este tempo. Alguns juízes célebres foram com Débora, também foi uma juíza. Tinha um general, que era o general Baraque, que derrotou os filisteus, e aquelas guerras muito interessantes que nós podemos ver no Antigo Testamento. Gedeão derrotou os midianitas, Jefta derrotou os amonitas, enfim. E do mais famosos, um famoso também do Antigo Testamento, um desses juízes muito famoso, foi Sansão. Todos sabem a história dele também, não vale a pena estar a falar nela. Portanto, estes eram os juízes e os mais famosos, e podemos imaginar já como é que era realmente a vida nestes territórios governada por estes juízes. Tal como os juízes do Antigo Testamento, os líderes religiosos regionais tinham deveres semelhantes aos dos profetas, sacerdotes e reis. A sociedade cristã, durante este período, era uma sociedade feudal sob o domínio destas autoridades locais. Período do Reino Unido e período do Império Cristão. Portanto, vamos terminar aqui com a sociedade feudal. A sociedade feudal não, pelo o tempo dos patriarcas e o tempo também dos juízes. No período, vai haver um período do Reino Unido, depois de Israel, período do Reino Unido, as funções dos juízes foram delegadas aos cargos de profeta, sacerdote e rei. Portanto, vão ser acumuladas na posição do rei. Os profetas recebiam instruções diretamente de Deus, depois os sacerdotes ficavam responsáveis pelo tabernáculo, pelas questões religiosas, e o rei governava a nação. No Reino Unido, portanto, os profetas recebiam instruções diretamente de Deus, em Xavi. Um dos profetas muito importantes aqui, para o início do Reino Unido, foi o profeta Samuel. Okay? Samuel, Deus pediu realmente a este juiz que estabelecesse um reinado, portanto, que encontrasse um rei, fosse à procura e encontrasse um rei para unir todo o território.
E Samuel então ungiu Saúl com o óleo sagrado e este reinou 40 anos. Foi um general de sucesso, vencendo Amalecitas e Filisteus. Portanto, Samuel foi aquele que foi procurar este rei, encontrou este rei e ungiu com o óleo sagrado. E é interessante agora, vamos ver que vai haver algo muito semelhante depois na história do cristianismo, em que vamos ver também alguém na posição de profeta, neste caso o Papa, que vai também ungir como imperador o Carlos Magno. Portanto, vai haver um ato semelhante neste caso. Portanto, porquê? Qual era o objetivo disto? Era haver a unidade entre a figura central, que neste caso havia de ser o rei, que devia unir, congregar todo o povo de Israel, não já em tribos separadas umas das outras, mas todos num só reino, porque o objetivo da providência aqui é Deus estabelecer um reino, como ouvimos falar antes, Deus precisava ter uma nação. E então, para ter uma nação, para ter todo o povo unido, precisava ter alguma figura que unisse todos e não os juízes, todos separados em territórios diferentes. Portanto, a necessidade de criar realmente um rei. E aqui Saúl foi este o primeiro rei, que foi ungido diretamente por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Os profetas recebiam instruções diretamente de Deus, os sacerdotes ficavam responsáveis pelo tabernáculo e mais tarde pelo templo e o rei governava a nação. Portanto, do ponto de vista do modo como este período foi, era assim que as coisas funcionavam. Portanto, cada um desempenhava a sua missão na condução do povo para realizar a providência e o objetivo da providência da restauração, que é a preparação da vinda do Messias, havendo já um reino, um povo, uma nação unida. O objetivo do período do Império Cristão consistia em restaurar o período do Reino Unido através de condições de indemnização paralelas. E vamos ter aqui um período do Reino Unido também de 120 anos. Quer no povo de Israel, 3 reis, Saúl, David e Salomão, cada um governou 40 anos, foram 120 anos. O mesmo vai se passar no período do Império Cristão, vai ser um período também de 120 anos, muito semelhante a este. Império Cristão, a mesma coisa. Os líderes monásticos, a igreja, na figura do Papa, e o governo na figura do imperador. Império Cristão. O Império Cristão começa com este imperador que é Carlos Magno. E Carlos Magno foi aquele que primeiro uniu, o imperador conseguiu unir todo o mundo, no fundo todo o mundo cristão do Ocidente. Os territórios que vão desde a França, a Alemanha, a Itália, toda esta Europa foi toda unida sob este imperador, o imperador Carlos Magno. E ele, uma certa altura, dirigiu-se a Roma para fazer oração, orar, devoção a Roma, porque ele era muito religioso, tinha aquela ideia da cidade de Deus, de uma cidade de Deus, do Santo Agostinho, e dirigiu-se a Roma para poder realmente receber inspiração e isso tudo. E quando eu estava a orar lá na igreja, o Papa dirigiu-se a ele e coroou-o com uma coroou-o como imperador e ajoelhou-se depois diante de Carlos Magno. E ajoelhou-se diante dele, depois do coroar, ajoelhou-se diante dele e depois levantaram-se. E este foi um ato simbólico muito importante. Significava o quê? Significava que o imperador ficava na posição de Abel. Ficava a liderar com as questões temporais e o Papa as questões espirituais. E sobre isto, qual era o significado? Então havia um reino unido, havia o imperador e havia o Papa unidos, porque através de Deus, na representação do Papa, ungiu como imperador Carlos Magno, e então a unidade entre o imperador, parte espiritual, figura Abel e figura Caim, essa unidade devia ser a fundação, estabelecer a fundação de substância para depois poder o Messias vir. E isto é muito semelhante àquilo que aconteceu também no tempo do povo de Israel.
do Reino Unido, em que também temos o Deus, através do juiz, a ungir Saul como rei de Israel. Portanto, um episódio que tem o mesmo significado. O Carlos Magno era realmente um guerreiro, foi um grande guerreiro para unir todo esse império. Não foi sem luta, foi com bastante luta. Defensor da fé cristã, ele foi aclamado até como um outro David. O seu reino franco abrangia a França, a Alemanha. A primeira capital dele foi em Paris, mas depois mudou-se para Aachen, que é já dentro da Alemanha. E então isto começa realmente a estabelecer-se aqui uma fundação, com um território, com um povo cristão, com uma clara visão, traduzida também pelo aquele ideal de Santo Agostinho, da cidade de Deus. Portanto, estava tudo preparado, conjugado, para que pudesse haver a possibilidade de vir o Messias nesta altura. Portanto, a preparação para a vinda do Messias poder ocorrer nesta altura. Bom, aqui já tínhamos visto isto. Cerca de 800 anos depois dos descendentes de Abraão entrarem no Egito, seguindo as ordens de Deus, o profeta Samuel ungiu Saul como primeiro rei. Igualmente, o Papa Leão III coroou e abençoou Carlos Magno no ano 800, e é interessante ver este paralelismo do tempo. 800 anos antes e precisamente 800 anos depois. Não é um tempo assim mais ou menos, foi exatamente 800 anos. Segundo Império de Israel, como fosse o segundo Império de Israel, um segundo Israel. Ao erguer-se, o Papa ajoelhou-se perante isto, significava que a dignidade de imperador do Sacro Império Romano, portanto, ele ficou até o título, é muito importante aqui, Sacro, Sagrado Império Romano. Portanto, havia o Império Romano antes e aqui era o Sagrado Império Romano. Portanto, este título era dado por Deus através das mãos do Papa, que representava a cabeça espiritual do cristianismo. Tal como Saul, tal como deixa eu consigo ver onde é que estou aqui. Ok. O que acontece? O rei Saul desobedeceu às ordens de Deus e deixou de estar em posição para construir o templo. Infelizmente, Saul não foi realmente, não cumpriu exatamente as ordens de Deus. Ele, numas guerras que teve lá com o rei Agag, depois de vencer, ele poupou a vida ao rei e depois foi oferecer uns sacrifícios a Deus, mas foi usar os animais capturados do rei, do vizinho, portanto vencido. Foi pegar nesses animais e foi oferecer um sacrifício a Deus com esses animais que tinham sido capturados nessa guerra. E Samuel, quando viu isso, ficou imensamente zangado. E disse-lhe que Deus não precisava dos sacrifícios dele, precisava da obediência dele. Portanto, não precisava dos sacrifícios dele, precisava da obediência dele. E a partir daqui, por isso Deus rejeitou Saul como rei de Israel. E Deus rejeitou mesmo. Claro que Saul ainda continua rei de Israel. Mas Deus, a partir deste momento, Deus, através da voz do profeta Samuel, rejeitou-o como rei de Israel. E depois, claro, depois nós sabemos daquelas intrigas que houve entre David e Saul, até que finalmente David pudesse conquistar a posição de rei. Portanto, Deus reprovou, ele não conseguiu fazer. Quarenta anos depois do reinado de David e 40 anos do reinado de rei Salomão passariam antes da fundação de fé ser estabelecida para ser construído o templo. Quando Saul, então, foi rejeitado, Samuel foi à procura de um outro rei. Então foi a Belém de Judá, e aí encontrou um filho de Isaí, um ungido, e ungiu o seu filho mais novo. Ele tinha 11 filhos, não estou em erro, e o pai apresentou-lhe os filhos um a um, e ele disse, não é este, não é aquele, não é aquele, não é aquele, até chegou ao fim, então não tem cá mais ninguém. Mas tem lá um miúdo, está lá a pastar as ovelhas lá no campo. Chamam lá. E ele lá chamou o miúdo que estava a pastar as ovelhas, que era David. E quando o miúdo chegou, é este mesmo, é este que Deus escolheu. E então foi
em substituição de Saul, Deus escolheu David, o filho mais novo. Realmente Deus trabalha geralmente pelos filhos mais novos. Portanto, David então foi segundo rei de Israel e durou também 40 anos. Porém, David, todo o reinado de David foi um reinado de lutas, de guerras com os vizinhos, com os filisteus, com os amonitas, com os amalecitas, com todos aqueles povos e tribos à volta. Foi um reinado completo de guerras. E por isso Deus disse, porque ele tinha derramado demasiado sangue, ele não tinha condições para construir o templo. E por isso, digamos, a missão de construir o templo passou de David para Salomão. Devido a ter derramado sangue em demasiada quantidade. Portanto, Salomão então construiu o templo de Jerusalém para conter a arca e os mandamentos. Esse templo era um símbolo do Messias vindouro, pois quando Jesus se comparou ao templo, referia-se ao corpo, enquanto que David passou a vida a lutar com os inimigos. O reinado de Salomão, pelo contrário, ficou conhecido pela sua paz. O grande contraste. O reinado de David foi um reinado só de guerras e lutas, o reinado de Salomão foi um reinado de grande paz. E agora vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Tem uma comparação entre o Salomão, a figura do Salomão, e as condições que envolviam o seu reinado, com a figura de Carlos Magno e as condições que envolviam o seu império. Salomão, a primeira esposa com quem ele casou foi a filha do faraó. E porque casou com a filha do faraó, os faraós tinham o domínio do Egito e muita parte da África Oriental, tinham imensos territórios e imenso poder. E ele ficou com uma relação muito boa com o faraó e, portanto, com o Egito, através do casamento com a filha do faraó. Ele tinha também uma boa relação com um príncipe de Tiro, rei de Tiro, que era um fenício, príncipe Irã, controlava toda a navegação no mar Mediterrâneo. Como sabemos da história, os fenícios foram grandes exploradores e comerciantes, tinham comércio até à Península Ibérica. Nós temos aqui, em Portugal, temos aqui, nos primórdios da nossa nação, tínhamos comércio com os fenícios, chegavam até aqui. Portanto, todo esse comércio do Mediterrâneo até ao Atlântico era dirigido por este fenício de Irã. E este fenício, estes de Irã, eram descendentes de Cham. Cham era um dos filhos de... Cham era um dos filhos de Noé. Era um dos filhos de Noé. E Israel, o povo de Israel, também era filho de Noé. Portanto, eles tinham esta linhagem, tinham este antepassado comum. Portanto, ele tinha realmente uma grande amizade com este, que depois, por via dessa amizade, ajudou a construir também uma frota para Salomão, tinha também a sua frota no Mediterrâneo e uma frota também no Mar Vermelho. Portanto, controlava isto tudo. Além disso, e devido à paz e devido ao desenvolvimento das minas e isso tudo, ele tinha um império, digamos, um território, não era muito grande, mas era muito florescente e com uma dimensão de tal maneira que chegou a grandes partes de distâncias enormes de Israel. Tanto que, no sul da Arábia, uma rainha, que é a rainha de Sabá, que ouviu falar da grandeza de Salomão, dirigiu-se a Israel, a Jerusalém, para realmente, cara a cara, perceber e compreender e ver, na realidade, se era realmente aquilo que essa grandeza, essa sabedoria de Salomão eram realmente assim. E assim fez. Ela foi e dirigiu-se a ele. Portanto, podemos ver como o Salomão, primeiro, conseguiu conquistar realmente uma dimensão que não é apenas de Israel, é uma dimensão ao nível universal dos povos mais importantes daquela região. Portanto, estavam as condições muito ideais para que ele pudesse, na fundação de fé de David e na fundação de substância que se concretizasse, houvesse a fundação para o Messias, para que o Messias pudesse vir em breve no reinado de Salomão. Comparativamente, no tempo de Carlos Magno, a mesma coisa. Carlos Magno, o império dele estendia-se, abrangia toda a Europa Ocidental, exceto a Península Ibérica, e estendia-se até a Itália, até digamos, aos países mais a leste da Alemanha, das regiões mais a leste da Alemanha. E ele também tinha uma grande visão e também tinha
portanto, um império centrado no cristianismo, portanto, ele era muito devoto, e também esta visão que ele tinha, e também chegou tão longe que, relembremos que havia também o Império Bizantino, tinha havido uma separação entre os dois impérios, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, e continuava o Império Bizantino do outro lado. Também eram cristãos. Quem era o imperador do Império Bizantino? Era Irene, era a imperatriz do Império Bizantino. E a imperatriz do Império Bizantino, conhecendo a dimensão e a grandeza de Carlos Magno, enviou a Carlos Magno uma proposta de casamento dela com Carlos Magno. E essa proposta de casamento com Carlos Magno, se tivesse efetuado, teria unido o Império Cristão do Oriente com o Império Bizantino. E então, na fundação da fé de Carlos Magno e na união do Império Oriente e do Ocidente, havia as condições também para o Messias poder vir naquela altura. O que acontece no tempo de Salomão? Salomão, infelizmente, devido às esposas de enorme quantidade que ele tinha estrangeiras, a Bíblia fala, no Antigo Testamento, fala que tinha 1000 esposas estrangeiras, ou 1000 esposas, a maior parte delas estrangeiras, e concubinas e tudo. Portanto, a vida deles também era uma vida muito de luxúria, e pior do que isso, como elas, a maior parte das esposas estrangeiras não eram realmente israelitas, tinham os deuses delas. E então ele permitiu que os deuses delas fossem adorados no próximo do templo. Não só construiu templos para os deuses delas à volta do templo de Jerusalém. E ele próprio ia lá adorar aos templos das esposas. Ora, a fundação substância perdeu-se. Caiu. E ele perdeu realmente tudo isso. Perdeu. Infelizmente também, no tempo de Carlos Magno, quando a imperatriz Irene estava próxima de casar-se com Carlos Magno, foi assassinada. E foi assassinada, não foi possível fazer essa união do Império de Carlos Magno com o Império Bizantino. E em face disso, o que acontece? Também depois, os filhos de Carlos Magno não souberam herdar realmente a fé e a unidade, e enfim, todo aquele espírito de Carlos Magno, todo aquele ideal de Carlos Magno, eles não tiveram essa capacidade. Um dos filhos de Carlos Magno, Luís, foi até a Roma também para receber a unção do Papa. Foi lá a Roma para receber a unção do Papa, mas o Papa não, porque havia de haver esta unidade, esse Papa já não, era outro Papa e já não tinha aquela ideia também do outro Papa que foi realmente inspirado a coroar Carlos Magno, realmente foi lá e coroou também, mas sem grande cerimónia, coroou também sem grande cerimónia, e depois não se ajoelhou, tal como o outro Papa se tinha ajoelhado diante de Carlos Magno, não se ajoelhou e retirou-se e deixou lá sem grande cerimónia. Portanto, não houve realmente esta unidade entre a Igreja e o Imperador. E havendo esta unidade entre a Igreja e o Imperador, começou realmente a haver divisão e as coisas depois não correram bem. E também a fundação para o Messias neste tempo também não pôde ser construída no tempo do Império Carlos Magno. Lembrar que o Carlos Magno, além disso, também tinha muito boas relações com o Império dos Islâmico. Entretanto, tinha ano 800, 800 e tal, no ano 600 e tal, tinha havido já, o Maomé já tinha começado a sua expansão do Islão, no ano 800, e já tinham ido por toda a Europa, por todo o norte da África, 795, creio eu, atravessaram Gibraltar, conquistaram a Península Ibérica, chegaram quase às portas dos Pirineus, depois não passaram, depois foram derrotados por um francês, Carlos Martel. Mas pronto, mas havia uma certa relação com boas relações diplomáticas entre o Carlos Magno e o sultão Portanto, a fundação para o Messias no tempo do Reino Unido de Israel perdeu-se e também se perdeu neste tempo do Império Cristão. Cristãos também não se uniram na posição do Papa, que depois
seguinte que não se uniu. Portanto, a fundação substancial nem a fundação para o segundo advento do Messias foram estabelecidas nestes períodos de tempo. Portanto, aqui... bom. Ok, aqui vê só uma ideia do que era o Império do Carlos Magno, Alemanha, francos do leste e francos do leste, o Império Romano. Ok. Portanto, há 10 divididos. Ok. Não estou a carregar na tecla certa. Ok. Período dos reinos divididos. Portanto, quer o reino de Israel, depois da perda de Salomão, o reino vai ser dividido. Portanto, quando realmente há uma invasão e a fundação deixou de poder se realizar, Deus vai separar, então, tentar separar o bem do mal num lado que vai representar a figura de Abel, mais próxima dele, e um que representa a figura de Caim, mais próxima dele. Aconteceu isso depois nos reinos divididos, que vamos ver aqui no... Ok? Já tínhamos visto isto. O Reino Unido de Israel durou apenas 3 gerações e depois vai ser dividido no norte o Reino de Israel e no sul o Reino de Judá. O Reino de Israel ao norte era constituído das 12 tribos, eram 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Okay. Portanto, já tinha visto. Okay. Depois de grande conflito entre os descendentes de Carlos Magno, o Império Cristão também começa por se dividir na terceira geração entre os francos ocidentais e francos orientais. O Império vai se dividir. Este período de divisão do Império vai durar 400 anos, desde o ano 919, quando o Duque de Saxónia se tornou rei dos germanos, com Henrique I, até 1309, portanto, desde 400 anos até 1309, quando o Papa vai exilado para Avignon. Este título de Sacro Império Romano passou de Carlos Magno para o filho, para Otão, o filho. O reinado de França é um reino que depois vem mais tarde. Só em 987 é que aparece o reinado de França com um chamado Hugo Capeto, que foi proclamado rei. Portanto, Império dividido, francos orientais e francos ocidentais. Os francos orientais permaneceram na posição de Abel em relação aos francos ocidentais, porque o Sacro Império Romano era o herdeiro de Carlos Magno e em contraparte ao Papa, que estava na posição de Abel em relação ao reino francês, por isso o reino do orientais ficou na posição de Abel em relação ao ocidental. Neste período de tempo vai-se haver um grande desenvolvimento, uma grande ascendência do reino francês. Portanto, o reino francês vai crescer, desenvolver-se bastante, tornar-se muito influente, mas a relação entre o Papa e o Imperador continuava muito tensa e muito conflituosa neste período. Chegou a um ponto em que a França, o crescimento e o desenvolvimento também do papado, a influência do papado, e também era enorme naquele tempo. Portanto, a partir da coroação de Carlos Magno, os próprios imperadores e reis ficaram com a noção, passava realmente, era essa a noção que existia, de que o poder realmente era um poder que eles tinham, mas que era um poder divino, que era transmitido por Deus. E essa transmissão passava pelo Papa, de maneira que eles tinham sempre aquele problema para se justificarem e para terem realmente, serem confirmados na posição de reis ou de imperadores, tinham que receber realmente do Papa essa unção, digamos assim. De maneira que o papado criou realmente uma importância tão grande, de tal maneira tão grande, que com isso as riquezas também e territórios que eles tinham eram tantos, que isso também trouxe o quê? Trouxe grande corrupção e grandes problemas na igreja, e essa corrupção depois foi terrível também para isso. Portanto, os reinos divididos de Israel e Judá também foram punidos. Vamos começar aqui.
reinos divididos, norte e sul, foram punidos sempre que os israelitas violavam a aliança com Deus, fugindo ao ideal do templo. Deus enviava muitos profetas para levar uma reforma interna, mas nem sempre eles conseguiam fazer isso. O templo de Jerusalém, este reino dividido, o templo de Jerusalém estava no território de baixo, estava no território de Judá. E no território do norte havia um rei, que era o rei Joaquim, reino do norte, e ele não deixou que o povo deslocasse ao território do sul para poder adorar a Deus. Portanto, ele não permitia que o povo dele pudesse vir para o território do reino de Judá, a Jerusalém, fazer a adoração. Ele criou o quê? Criou 2 santuários lá no norte, um em Siquém e outro em Betel, e as pessoas só podiam ir lá a esses locais. E o reino do norte rapidamente caiu na idolatria e no mal. Este rei construiu até 2 vacas sagradas revestidas a ouro para a adoração, lembrando a falta de fé dos israelitas no Monte Sinai. Portanto, o que ele se lembrou de fazer. O mais notável rei do norte foi Ahab. O mais notável daqueles reis do norte era o Ahab, cuja esposa é Jezebel, que era filha do rei do Sidom, adorador de Baal. Portanto, a partir daí vemos logo aquela religião de Baal, com aqueles problemas todos a invadirem o reino do norte. Portanto, esse reino do norte. Ok. Já vimos isto. Portanto, os profetas tentavam uma reforma e tal, quando não se arrependia, Deus castigou-os com a invasão. Assim, os reinos foram invadidos. Durante o imperador da Babilónia, Nabucodonosor, avançou, capturou Israel, capturou o templo e levou-os prisioneiros para a Babilónia. É interessante. Também, durante o período paralelo dos reinos divididos do Ocidente e do Oriente, o papado foi corrupto, Deus enviou monges importantes para promover a reforma interna da Igreja. Portanto, é neste período que aparece, por exemplo, São Francisco. São Francisco, realmente, perante a opulência do papado, ele foi inspirado a dar exemplo e testemunho de uma vivência do cristianismo como Cristo, como primeiros apóstolos das origens. E realmente ele deu essa vivência como Cristo e tentou realmente uma reforma. Ele depois foi primeiro até nem quase teve a ser perseguido, mas depois até foi o Papa Inocêncio III, até lá reconheceu realmente os méritos dele. Mas Inocêncio III foi um dos papas mais opulentos da Igreja. Também criou nessa altura também os dominicanos, além dos franciscanos, criou os dominicanos com o propósito de fazer uma cruzada contra os hereges. Portanto, vejam lá bem como é que era aquele problema. Então ele criou esses dominicanos, fez uma cruzada contra os albigenses, ou cátaros, e enviou os exércitos e passou-os todos à espada, morreu tudo. Foram todos dizimados. Portanto, vemos que a Igreja estava realmente numa grande confusão, num grande conflito, além do período papado terrível, realmente, neste período, em que o Papa Alexandre VI era um Papa muito corrupto, tinha filhos, era da família dos Césares, dos Borgia, uma das filhas dele era Lucrécia Borgia, enfim, que era terrível, uma assassina e corrupta, enfim, terrível. Era assim como estava o Império nessa altura. Os imperadores, portanto, Estados-nação, também começaram, o Império foi-se desfazendo também em Estados-nações. Em 1054, os ortodoxos gregos em Constantinopla e a Igreja Católica Romana separaram-se definitivamente no grande cisma. Portanto, a partir desta altura houve a separação ortodoxos no Oriente e no Ocidente. Os imperadores do Sacro Império Romano também controlavam a Itália. Cada imperador tinha de ir a Roma receber a coroa imperial do Papa. Enfim.
um imperador, portanto, ao mesmo tempo que o Papa ia aumentando poder, os imperadores iam diminuindo de poder, ficavam com menos poder. Tanto que houve um Henrique IV, em 1077, foi assentar a praça junto do palácio do Papa e teve 4 noites enjulhado em frente ao palácio do Papa, à neve e ao frio, a implorar que ele retirasse uma excomunhão. Tinha sido excomungado pelo Papa. Durante 4 noites, à neve e ao frio, o imperador, enjulhado em frente do palácio do Papa, a implorar que ele retirasse a excomunhão. Portanto, vejam como é que o imperador ficou submetido ao domínio dos papas. Okay. Existe isto, Conversão do Papa, reforma interna pelos monges, Santo Agostinho. Como o Papa da Igreja não se arrependeram, Deus castigou-os externamente ao deixar o seu povo lutar contra os muçulmanos. Esta foi a razão providencial que esteve na base das cruzadas. A autoridade do Papa teve também grande peso nas cruzadas, pois contra os muçulmanos. Eles organizam 8 cruzadas num período de cerca de 200 anos, foram iniciados pelos papas e só a primeira, todas resultaram em fracasso, exceto a primeira. Só a primeira conseguiu realmente algum êxito. E as cruzadas eram tão inúteis que a quarta cruzada partiu de uma armada de Veneza. O objetivo da cruzada era conquistar o lado santo. Quando chegaram ao extremo do Mediterrâneo, em vez de se dirigirem para a Palestina, dirigiram-se para Constantinopla. O que é Constantinopla? Tinha havido o cisma, eram os ortodoxos, cristãos ortodoxos. E então, em vez de irem combater os mouros em Jerusalém, foram para Constantinopla. E o que é que fizeram? Cercaram Constantinopla, saquearam Constantinopla, que eram cristãos. E este foi a quarta cruzada. Em vez de irem para a Palestina, desviaram-se, foram para Constantinopla e saquearam Constantinopla, que eram cristãos do cisma, do Oriente. Portanto, vejam como estava aqui Portanto, o resultado, o poder do Papa e o poder do povo foram-se diminuindo, destruindo. Os próprios participantes na cruzada, os príncipes cristãos e os nobres, muitos perderam a vida e outros perderam os bens, porque aquela empresa das cruzadas era um rio de dinheiro que era necessário para alimentar aquela gente toda, e frotas, e pagar aquilo tudo, isso tudo. E aquilo era tudo muito importante, era muito também inspirado pelos comerciantes venezianos, porque quem tinha as frotas, quem tinha os navios eram os de Veneza. Veneza era uma cidade independente, e então tinha muito interesse em haver as cruzadas, porque eram eles que iam receber o dinheiro para a manutenção e para o transporte das tropas. Portanto, o período dos reis divididos norte e sul chegou ao fim, quando nações pagãs levaram o povo Israel e Judá para o cativeiro. Deus enviou profetas ao norte para converter, primeiro o reino de Israel ao norte para converter à fé, o mais famoso dos quais foi Elias, tal Elias, que temos no livro. Ele não conseguiu o seu propósito e foi levado ao céu um carro de fogo, como vem na Bíblia, deixando o seu manto com Eliseu, e interessante aqui, o corpo de Elias nunca foi encontrado, à semelhança do corpo de Moisés e do corpo de Jesus, nunca foram encontrados. Eliseu também não conseguiu converter o povo à fé, e os reis da dinastia do norte foram ininterruptamente maus durante a dinastia 9 vezes. Mudaram de dinastia durante 9 meses, durante este período. E sempre maus. Cerca de 300 anos após a morte de Salomão, o reino do norte foi conquistado pelos assírios, os habitantes foram dispersos pelo mundo, tornando-se conhecidos pelas 10 tribos perdidas de Israel. Isto foi a primeira diáspora. E é a partir daqui também, como os reinos do norte foram dispersos, a partir daqui quase não ouvimos falar em israelitas a partir daqui. Aquilo que aparece a partir daqui é judeus. E nós, quando falamos praticamente agora, os judeus, e quando falamos no tempo de Jesus, não falamos em israelitas, fala-se em judeus. Porquê? Porque os judeus vêm de Judá. Foram as 2 tribos que sobreviveram.
Foram aquelas que foram para a Babilónia e depois voltaram e reergueram o templo e deram origem então ao povo judeu do tempo de Jesus que já existia. E por isso o nome de judeus vem daqui e a partir daqui praticamente é o nome mais conhecido, é por judeus e não israelitas. Os reis do sul foram também alternadamente bons e maus. O rei Ezequiel conseguiu evitar o destino do reino do norte. Isaías, o profeta, que falou da vinda do Messias, assim como o profeta Jeremias, que preanunciou a destruição iminente de Jerusalém, também viveram neste tempo. O rei Josias, bisneto de Ezequiel, tentou reacender o fogo da fé em Jerusalém quando o livro da lei foi redescoberto no templo, todavia tudo foi em vão. Então, pouco depois da morte de Josias, Nabucodonosor da Babilónia invadiu, destruiu o templo em 586 a.C., destruiu o templo e levou cativos o povo para a Babilónia. Entre esses cativos, é importante aqui, o profeta Jeremias estava entre esses cativos e um jovem chamado Daniel também estava entre esses cativos. E é muito interessante lermos a Bíblia e compararmos a história de Daniel com a história de outra figura também importante da Bíblia, do tempo de Israel no Egito. Qual é outra figura importante que podemos comparar com Daniel? José, cativo, através da interpretação dos sonhos, passou de cativo à posição de primeiro-ministro. Daniel, através de interpretar os sonhos de Nabucodonosor, foi de um cativo posto na posição também de ministro dos ministros, né? na corte do Nabucodonosor. Daniel, pela interpretação dos sonhos. Interessante. Foi ele mais tarde. Portanto, depois da mesma forma, no final do período dos reinos divididos do Ocidente e Oriente, o papado perdeu completamente o seu prestígio e credibilidade após as derrotas todas das cruzadas. Perderam prestígio. O cristianismo perdeu assim o seu centro de soberania espiritual, portanto, corrupção do papado, destruição. Além disso, como os senhores e os cavaleiros tinham sido dizimados pelas cruzadas e o papado e os senhores feudais tinham gasto somas astronómicas na realização dessas lutas, empobreceram. O cristianismo monárquico começou a desagregar-se. Portanto, o cristianismo monárquico. Esta ligação. Portanto, temos os reinos caínos, que era a monarquia em Israel acabou, o cristianismo monárquico desagrega-se. E a seguir vamos a um período, então, o período de exílio e regresso de Israel e o período de exílio e regresso papal. São dois períodos de tempo também, exatamente 210 anos. Destes períodos, também no período de tempo, também muito semelhantes. Portanto, como os israelitas caíram na descrença, Deus deixou-os sofrer no cativeiro da Babilónia. O reino de David e Salomão tinham perecido, o templo tinha sido destruído, não mais havia menção aos israelitas, tinham sofrido. Daniel foi um dos que mantiveram viva a fé, tal como José, antes dele, ele interpretou os sonhos de Nabucodonosor, alcançando por isso uma posição elevada. Portanto, manteve a fé do povo de Israel no exílio. Passaram 70 anos, desde que o rei Nabucodonosor da Babilónia levou o rei Joaquim, muitos outros israelitas, até ao declínio da Babilónia. Portanto, passados estes 70 anos, ele deixou, então, finalmente, que os israelitas pudessem regressar a Israel. Nabucodonosor mandou fabricar uma grande imagem dourada de si mesmo e obrigou todos os seus oficiais a postarem-se dentro dela. 3 oficiais judeus recusaram-se e por isso foram tirados para a fornalha, de onde saíram ilesos. O sucessor de Nabucodonosor chamava-se Baltazar e viu, uma altura lá no palácio dele, viu uma figura fantasmagórica, na forma de um dedo gigante. Começou a escrever umas palavras na parede do palácio. Quem é que foi interpretar o significado daquelas palavras? Daniel. As palavras eram Mané, Tekel, Farsim. E Daniel interpretou aquilo como significando a destruição iminente do reino da Babilónia. E na verdade foi o que aconteceu.
os medos e os persas, nessa mesma noite, o imperador foi assassinado e logo de seguida a Babilónia foi invadida, conquistada pelos medos e pelos persas. E Dario, um dos conquistadores, colocou Daniel também como ministro-chefe na Babilónia. E tal como já tinha sido pelo faraó no Egito, Daniel também profetizou acerca da vinda do Messias, dizendo que viria nas nuvens do céu. Tais profecias de Davi, que os judeus depois acreditavam na vinda do Messias nas nuvens do céu, estas profecias que Daniel, nesta altura, fez sobre essa profecia. Portanto, o Dario não se importou então com os israelitas e deixou que eles começassem a regressar a Jerusalém. No período de exílio e regresso papal, Deus permitiu que os papas sofressem exílio em Avignon por 70 anos, desde 1309. Okay? Portanto, para o papado tinha atingido o seu apogeu com a Inocêncio III, o orgulho precedeu a queda. Em 1309, o Papa Clemente V foi obrigado pelo rei francês Filipe IV o Justo a viver em Avignon, no sul da França. Portanto, os papas permaneceram até 1377 nessa situação em que, anteriormente, eles eram o cúmulo do poder sobre os imperadores e sobre os reis, e agora estava o Papa sob domínio do rei francês, submetido ao domínio francês. A altura, portanto, 1377, passados 70 anos, tal como os 70 anos do povo, depois da conquista da Babilónia por Dario, o povo começou a poder regressar. Passados estes 70 anos, em 1367, o Papa Gregório VII também pôde voltar para Roma. Foi um período, portanto, de quase 70 anos, correspondente aos 70 anos passados pelos judeus no exílio da Babilónia. Setenta anos. Depois da Pérsia ter conquistado a Babilónia, o rei Ciro ter libertado os israelitas, passaram outros 140 anos para que os exilados regressassem a casa em 3 fases, até se juntarem por completo e transformando-se numa nação unida à vontade de Deus, para preparar a vinda do Messias proclamada por Malaquias. Tá? De acordo com o livro do profeta Esdras, o rei da Pérsia prometeu o regresso dos judeus à sua terra natal e reconstruir o templo em Jerusalém. A construção do segundo templo foi concluída em 516, portanto 70 anos depois da destruição do primeiro. Este segundo templo seguiu o mesmo plano do primeiro, com o lugar sagrado, o Santo dos Santos, mas já sem a arca e as tábuas dos mandamentos que se tinham perdido para sempre. Portanto, a arca da aliança, com esta conquista anterior, perdeu-se a arca da aliança e as tábuas dos mandamentos desapareceram e nunca mais foram encontrados até agora. O profeta Esdras fortaleceu os judeus na sua fé, centrado no templo de Jerusalém, e o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, falou, então começa a profetizar a vinda e o retorno de Elias, a vinda do Messias e o retorno de Elias antes. Portanto, já vimos o rei Ciro, 140 anos, regresso, Malaquias, ok. Depois desse período de 140 anos, então, há novamente o regresso a Roma e a restauração da autoridade papal na Igreja Romana até às vésperas da Reforma Protestante promovida por Martinho Lutero em 1817. Depois da morte de Gregório VII, foram eleitos 2 papas rivais, um em Roma, outro em Avignon. A certa altura havia 3 papas. Esta situação acabou em 1417 com o Concílio de Constança, com a exoneração dos 3 papas e a eleição do Papa Martinho V. Portanto, houve essa confusão toda ali. Tal como os judeus terminaram a reconstruir o templo em Jerusalém em preparação para a vinda do Messias, os papas, depois do regresso a Roma, também deviam ter posto a casa em ordem e fazer uma reforma da Igreja. Portanto, houve aquele período tanto de corrupção da Igreja, então era uma altura própria, então, depois do regresso a Roma, fazerem também a reforma da Igreja. E, na verdade, eles fizeram um concílio para isso, chamado Concílio de Constança. E nesse concílio foi proposta que os papas deixavam de ter poder absoluto. Eram eleitos pelas pessoas e as pessoas, o povo, tinham o poder de eleger e de depor os papas se eles não se comportassem bem. Isto eram propostas no Concílio de Constança. Mas os papas opuseram-se a isto e continuaram a exercer o poder como bem entendiam. E, portanto, a Igreja Católica estava corrupta e, então, em 1517, a construção, nessa altura, a construção da Basílica de São Pedro estava já em andamento, mas começou a faltar fundos para continuar, para acabar a construção. E então o que é que o Papa fez?
fez as bulas papais, de maneira a vender as indulgências, a troco da remissão dos pecados. Quem pagava uma certa quantia podia então remir os pecados passados e futuros, se calhar até futuros. E para ele conseguir Papa. É claro que, portanto, isto o Papa Leão X, portanto, foi ele o autor desta estranha, deste estranho comércio. Ora bem, o Lutero, que era um monge em Wittenberg, na Alemanha, claro que passou-se com esta história, não é? Isto não está bem, não está correto, não está, e então ele conseguiu encontrar 95 razões, chamadas teses dele, pelas quais aquilo não estava de acordo com a ordem divina, com o mandamento de Deus, era contrário realmente ao mandamento de Deus. E teve até o desplante de fixar espalhar, divulgar e afixar lá na porta da catedral, onde ele era o monge, essas teses. E por isso, aí começou então, a partir daí, um período da reforma, então, a reforma cristã, a reforma protestante. Epa, tem que ir mais rápido agora, não é? Temos que ser mais rápidos, não é? O período de preparação para o advento do Messias e o período de preparação para a segunda vinda do Messias. Portanto, após o regresso dos israelitas a Jerusalém, passaram outros 400 anos até à chegada de Jesus, portanto, depois de desconstruir o templo, então, mais que passados 400 anos, chegada de Jesus. Foi o período de preparação para o advento do Messias. Portanto, desde o tempo de Malaquias, que era o último profeta, os judeus prepararam-se para a vinda do Messias. O termo Messias significa rei sagrado. Portanto, havia sempre esta ligação entre a ideia de Messias com a ideia de rei. Por isso é que Jesus também é considerado o rei dos reis. O reino de David já não existia, mas os judeus ainda acreditavam na vinda de um rei sagrado da linhagem de David, que viria restaurar a fortuna da nação escolhida. Jerusalém e a Judeia lutavam por manter a sua liberdade. Nesta altura, neste período de tempo, eles foram invadidos também por outros povos. Alexandre o Grande, lembra Alexandre o Grande, do Império Grego, marchou através do território de Israel, porque ele foi conquistar o Egito. Então tinha que passar por Israel e as tropas dele passaram pelo território de Israel. E por isso governou grande parte desse reino, e depois o reino que seguiu Alexandre, o rei Seleucida, governaram grande parte daquela região toda e Israel ficou sob o domínio destes reis seleucidas durante bastante tempo, cerca de 200 anos. Judas Macabeu, filho de um sacerdote, conduziu depois uma grande rebelião contra estes gregos, os seleucidas, e finalmente conseguiu libertar Jerusalém e em 63 a.C., quem é que vem agora em 63 a.C., ocupar Israel? Os romanos. Vem o imperador romano, vêm os romanos e ocupam a Judeia, que ficou sob o domínio do maior império jamais visto no Oriente. Porém, os judeus mantiveram a sua fé em Deus e veneravam no templo aguardado pelo Messias. Portanto, havia aqui a tolerância romana em relação aos deuses estrangeiros, permitiu, de certa maneira, que o povo de Israel continuasse a poder venerar no templo e, de certa maneira, houve aqui um pacto em que as coisas que tinham a ver com o governo da nação era o imperador através do governador, tudo tinha a ver com a religião e as questões religiosas, os sumos sacerdotes continuavam a manter, a dirigir o templo e a organizar as coisas dessa maneira. E isto também era importante porquê? Porque ao ser incluído no Império Romano, quando o Messias viesse, então ele estava dentro não apenas de um território muito limitado, mas num território limitado que estava dentro de um grande império onde já havia preparação, quer através de todas as vias de comunicação abertas pelos romanos, para todo o mundo, para que a expansão depois, se o povo de Israel depois cumprisse a sua responsabilidade de aceitar o Messias, facilmente depois, dentro do Império Romano, expandia a nação de Israel na posição de Abel, para o Império Romano na posição de Caim, poder expandir-se e rapidamente poder espalhar-se pelo mundo mais importante daquela altura.
Após o regresso dos israelitas a Jerusalém, passaram outros 400 anos até à chegada de Jesus. Este foi o período de preparação para o advento do Messias. Após o regresso papal a Roma, o cristianismo só devia conhecer Cristo no seu segundo advento, ao fim de 400 anos de período de preparação para o segundo advento do Messias. Portanto, após o regresso papal a Roma, já vimos isto. Portanto, 400 anos de um lado, 400 anos do outro. Os israelitas estabeleceram a fundação de fé arrependendo-se dos seus pecados de idolatria, reconstruindo o templo, reformando a sua fé na base da lei de Moisés, sob a orientação de Esdras, o escriba. Portanto, isto, a fundação espiritual de fé e de substância, de unidade do povo com os mandamentos, com a lei de Moisés, portanto, era a fundação de preparação para a vinda do Messias. Portanto, eles estabeleceram então a fundação de fé arrependendo-se dos pecados, de idolatria, reconstruíram o templo, reformaram a fé na base de Moisés, e então isto foi o modo como eles se prepararam. Da mesma maneira, os cristãos estabeleceram a fundação de fé, procurando reformar a Igreja Romana, e os esforços culminaram na Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero. Portanto, temos ali, Reforma liderada por Martinho, fundação de fé restaurada. Mas estes 400 anos, esta história tem cada coisa, e estes 400 anos não foram sem precalços, e graves precalços, porque lembremos depois que houve grandes confusões e grandes lutas entre católicos e protestantes. Grandes lutas entre católicos e protestantes. Um historiador inglês, ele calculou que as lutas entre católicos e protestantes, num determinado período de 20 anos, do auge dessas lutas, morreram mais cristãos às mãos de outros cristãos do que cristãos sob os 400 anos de Império do Romano. Morreram mais cristãos às mãos de outros cristãos, neste período de auge de cerca de 20 anos das guerras entre protestantes e católicas, do que todos os cristãos que morreram durante os 400 anos de Império Romano. É para pensar. No período de preparação para o advento do Messias, por entre os povos do mundo, Deus fundou religiões convenientes às suas regiões e culturas, através das quais podiam fazer as preparações internas necessárias para receber o Messias. É claro que aqui podemos recordar que nesta altura já a Oriente havia já o budismo, o hinduísmo, enfim, e religiões mundiais, preparação interna para o Messias. Portanto, estas religiões, de acordo com a mentalidade e cultura dos povos, tinham já sido inspiradas de acordo com essa mentalidade, claro, com uma fundação, digamos, com uma história externa, para que depois pudesse unir-se com a história central na nação liderada pelo Messias. Portanto, Jesus devia vir nesta fundação de preparação universal e unir todas as religiões numa única civilização. O período de preparação para o segundo advento do Messias, iniciando na Renascença, conheceu um progresso muito rápido em todos os campos humanos, incluindo a política, a economia, a cultura e a ciência, criando um ambiente global favorável à obra de Cristo na segunda vinda. Portanto, este período, esta preparação e o período da Renascença é importante porque o reino de Deus, o ideal do Messias, não é apenas um reino espiritual, mas é um reino também físico, substancial. E, portanto, as condições materiais e económicas são importantes para existirem também. E aqui vai-se haver um grande desenvolvimento a partir da Renascença, em que os ideais, as ideias dos filósofos gregos da Antiguidade foram recuperadas e essa influência levou muitos na Europa a começarem a pensar mais nas questões temporais e materiais e no desenvolvimento e na apreciação das coisas materiais do que apenas nas coisas espirituais. Por exemplo, basta ver um dos pintores, Giotto foi um pintor, começou pela primeira vez a pintar deuses e deusas e corpos de pessoas, corpos nus, enquanto que até ali as únicas pinturas que existiam eram pinturas de santos, só pinturas completamente cobertas e só pinturas de santos. Para começaram a ver, a olhar para o mundo, não apenas com uma visão apenas religiosa, mas numa visão mais mundana, portanto, mais centrada no corpo e na beleza das coisas físicas e corporais. Portanto, começaram a apreciar
e a parte estética. E os próprios Papas deram um grande desenvolvimento ao Renascimento, na medida em que eles começaram a decorar os seus palácios com estátuas que encomendavam, com pinturas que encomendavam, e se as encomendavam, pagavam bem para elas serem construídas, e, portanto, tudo isso deu um desenvolvimento das artes. As ciências começaram a desenvolver-se também, portanto, todo o aspecto externo e material começou a desenvolver-se e, de certa maneira, o pensamento e o ideal apenas espiritual centrado na mente passou a ser ocupado por um ideal mais centrado no corpo e centrado nos bens materiais. Esse é o aspecto que leva a que a Renascença leva a um desenvolvimento externo e, portanto, mais de um lado Caim, o aspecto de Caim, enquanto que depois iremos ver há um desenvolvimento interno com a reforma, que é o aspecto espiritual, portanto, Abel. Ok, já nos isto, preparação, portanto, estes desenvolvimentos todos eram importantes para a segunda vinda. O vasto domínio político do Império Romano, no tempo de Jesus, o Império Romano governava vastas regiões com base num sistema de transporte avançado, extenso, e era o centro de uma vasta civilização helenística. Portanto, devemos ver esta comparação também entre o que o Renascimento trouxe em conhecimento e em expansão a nível das ciências, da política, da economia, da cultura, e no tempo pouco antes da vinda de Jesus, como também o auge do Império Romano estava no seu auge, e a cultura grega também estava desenvolvida em todo o mundo, e, portanto, havia condições externas ideais para que a parte espiritual, Abel, trazida por Jesus, funcionasse depois para poder chegar e dirigir e guiar e conduzir toda essa parte externa para a construção do reino de Deus. Se todos os preparativos necessários foram feitos para a transmissão dos ensinamentos do Messias ao resto do mundo. Portanto, no tempo, na segunda, neste caso, os transportes que havia naquela altura, e agora podemos ver no desenvolvimento da ciência, dos transportes também na época moderna. De forma semelhante na atual era do segundo advento, a esfera política democrática aumentou por todo o mundo. Pessoas começaram a poder ter direito de voto, coisas que não existiam nos tempos antigos. Portanto, isto de maneira que não houvesse alguém que tivesse um domínio absoluto do lado de Satanás, que controlasse tudo e impedisse o desenvolvimento da providência de Deus. Quem é que faz, qual é o caminho que Satanás leva realmente para impedir a providência de Deus? É precisamente o contrário. É estabelecer alguém na posição absoluta de domínio e controle para impedir qualquer veleidade do povo, das pessoas poderem ter liberdade religiosa, liberdade de poderem entrar, que é a essência do comunismo, a essência portanto, dos territórios que são dominados por ditadores. Portanto, o desenvolvimento da democracia tem um papel importante neste aspecto de preparação para a vinda do Messias. O rápido desenvolvimento dos transportes e comunicações, a existência de comunicação entre línguas e culturas aproximam mais o mundo. Portanto, lemos que a história da providência vai desde a familiar, tribal, até nacional. No tempo de Jesus era a nível nacional e agora, a segunda vinda, já é a nível mundial. Por isso, este desenvolvimento à escala mundial. Portanto, quer transportes e comunicações entre o mundo. Contacto entre línguas e culturas, tudo isso é importante realmente para a preparação para a segunda vinda. Estes fatores prepararam um ambiente no qual os ensinamentos da segunda vinda de Cristo podem ser transmitidos livre e rapidamente a toda a humanidade. Coisas que no tempo de Jesus eram necessários semanas para eles irem numa galé desde São Paulo, provavelmente levou algumas semanas a chegar a Roma, a galé. E se fosse por terra eram meses. Portanto, agora é instantaneamente. Telefone, rápido, lento.
A providência da restauração é a evolução da história. Portanto, o reino do céu na terra é uma sociedade cuja estrutura é formada à imagem de uma pessoa perfeita. Neste sentido, a sociedade caída também pode ser encarada como sendo criada à semelhança de uma pessoa perfeita. Quer dizer, tudo tem a ver à semelhança de uma pessoa perfeita, quer dizer, se é uma pessoa perfeita, temos... O que é uma pessoa perfeita? Unidade entre mente e corpo, em relação sujeito-objeto. Enfim, uma sociedade também tem que refletir estas coisas, estes aspectos. O aspecto espiritual, o aspecto de governança, o aspecto do corpo, do material e também das condições de vida das pessoas. Portanto, o reino do céu semelha-se uma pessoa perfeita. E é claro que o que não temos ao longo da história é uma sociedade que seja o reino do céu, mas o que temos é uma sociedade caída. E como a sociedade, e como a pessoa perfeita não existe, existem pessoas caídas, ou seja, pessoas que têm uma contradição, um conflito entre mente e corpo. E como a sociedade reflete as pessoas, o que é que nós temos é também, a sociedade caída reflete também esses conflitos que existem dentro de cada pessoa, refletem-se depois nos conflitos que existem dentro da própria sociedade, entre indivíduos e entre sociedades. Portanto, a história humana é composta por indivíduos que há um conflito constante entre si e então as interações entre eles refletem também esses conflitos e guerras. Essa história humana tem sido uma história de guerra e conflito. A evolução da história é assim feita de indivíduos que, mesmo vivendo no meio do bem e do mal, fazem esforços determinados para rejeitar o mal e promover o bem. Portanto, esta luta constante entre o bem e o mal é esta luta também que se passa dentro de cada ser humano. Portanto, na base da sua relação com os primeiros seres humanos, Satanás tem levado as pessoas caídas a realizar, por antecipação a Deus, uma forma pervertida de sociedade ideal que Deus pretende criar. Portanto, como a história foi iniciada por Satanás, a história caída, e ele procura sempre, como ele compreende qual é o ideal de Deus, sabe qual é o ideal de Deus, então o que é que ele tenta? Procura sempre, antecipando-se ao trabalho de Deus, ao ideal de Deus, antecipando-se a isso, ele tenta procurar criar ele próprio uma sociedade, mas não à imagem do ideal de Deus, mas à imagem dele próprio, à imagem daquilo que ele é e que ele representa. Como resultado, a história humana é uma história de sociedades imorais construídas com versões distorcidas do princípio. Portanto, tudo aquilo que nós estamos no princípio, relação de sujeito a objeto, ação de dar a receber, centrada no bem, no processo da criação, tudo isso é invertido. As coisas são todas invertidas e, portanto, distorcidas do princípio. Baseadas na mentira. Portanto, o final da história humana, antes de Deus poder restaurar o reino do céu na terra, iremos ver que Satanás a construir também um mundo imoral, uma imagem distorcida do reino de Deus. E essa imagem é realmente representada pela visão comunista do mundo, que vinha realmente com o ideal de unir todos os povos da terra, todos os povos, sob a mesma ideologia. Na visão da história da restauração, nós temos sempre a visão de quê? Preparação para a vinda do Messias. Vinda do Messias, fim da história do mundo caído e começo então da história do reino de Deus, do mundo ideal. A visão comunista também tem a sua visão. A visão o quê? A visão que há realmente um conflito e guerras e isso tudo, há realmente pessoas oprimidas e pessoas e opressores, e nessa visão o problema não é Satanás, nem a queda, nem o conflito entre mente e corpo. O problema aqui é a propriedade privada e é a luta de classes, exatamente, a luta de classes. E, portanto, sendo isso, vamos acabar com as classes. Há só uma classe, é a classe dos trabalhadores. Há só uma figura central que digamos, o líder da classe dos trabalhadores, aquele que lidera. E, portanto, nessa sociedade, no fundo, o reino do céu acabou a história, para eles é o fim da história. O fim da história, para eles, o fim da história é quando a sociedade comunista ideal se realizar. Quando ela se realizar, é o fim da história. Já não há mais conflitos, já não há mais guerras, já não há mais pessoas pobres nem pessoas ricas, são todos a viver bem, todos da mesma maneira, todos à imagem. Este é realmente o quê? É o reino do céu como eles querem, à imagem de Satanás. Porque na prática nós vimos realmente o que em que resultou em todas as nações em que isso foi tentado e foi instaurado. Resultado, milhões de pessoas mortas, sacrificadas, presas, deportadas, escravizadas, enfim.
Portanto, Satanás terá construído um mundo imoral, uma imagem distorcida, que é o mundo comunista. A evolução da história na era da providência e da restauração. A primeira sociedade construída por pessoas caídas era uma sociedade coletiva primitiva. E é aqui que os comunistas também vão. Eles vão buscar a sua origem histórica a esta sociedade coletiva primitiva. Que eles imaginavam que era uma sociedade em que não havia lutas de classes, todos viviam sem haver propriedade privada, e isto, no fundo, é a imagem original, digamos, sem queda, sem mal, que eles vão pegar para transpor desta primitiva sociedade para a sociedade atual. É onde eles vão buscar a inspiração para a original, é aqui mesmo. Devido à pedido da mente original que apela às pessoas a responder à providência da restauração de Deus, certamente que surgiram divisões entre o bem relativo e o mal nas sociedades primitivas sob o domínio satânico. Ora, o que acontece é isto precisamente. Devido o quê? Devido ao conflito, mas da mente, entre a mente caída e a mente original. Portanto, a queda humana, a sociedade coletiva primitiva, certamente não era tão pacífica como isso. Quando havia carne para todos comerem, se calhar até chegava para todos. Quando só chegava para metade, com certeza que havia uma outra enorme ali para ver quem é que comia, quem tinha o melhor prato. Certeza absoluta. Ai, mente caída. Não. Deus escolheu Abraão do mundo do pecado para ser o porta-voz do bem e abençoou condescendentes que seguiriam a vontade de Deus. Portanto, Deus quer o quê? Quer essas sociedades de clã, primitivas e isso tudo. Deus quer pegar numa dessas sociedades e começar a partir de uma família, construir um clã que seja com que ele possa trabalhar, com que ele possa desenvolver a história da restauração. Primeira sociedade de clã israelita, portanto. Aí está a história de Israel, vem daqui. Cidade de clã, depois cidade dá origem a Israel, entraram no Egito com uma cidade de clã e na altura que deixaram o Egito já não era apenas uma cidade de clã, mas uma cidade tribal. Portanto, eles multiplicaram-se e então deram origem realmente a uma tribo, portanto a um povo, cidade tribal. Passou para a cidade tribal. Muitos ajudaram os faraós a construir os templos, as pirâmides, essas coisas assim. Depois, então, quando deixaram o Egito e se instalaram, então, em Israel, já era um povo esse que, como vimos, estabeleceu-se numa cidade tipo feudal e faz parte da natureza de uma cidade feudal as pessoas seguirem as crenças do seu senhor e obedecerem às suas ordens. Portanto, era uma ligação entre servo e senhor, era esta relação servo-senhor e cada senhor tinha o seu domínio, o seu território. Este foi o período dos juízes. Cidade feudal. A principal razão pela qual uma cidade de clã se transforma numa cidade feudal é para trazer prosperidade e pessoas que já pertenceram a Satanás de volta para o lado de Deus. E estabelecer uma soberania celestial, claro, e ao Deus original. A sociedade monárquica, portanto, os reis e reinos, absorveu as unidades menores da soberania política e económica, suportadas pela sociedade feudal anterior, num território único com uma população mais numerosa. Portanto, estabeleceram-se já monarquias maiores na Europa, sociedade monárquica. Essa sociedade monárquica tinha uma população maior, a economia e a soberania celestial. Era o ideal de Deus, haver uma economia, uma população e uma soberania celestial, como vimos, sempre Deus a tentar através de Carlos Magno, através de, enfim, essas figuras. Isto foi alcançado com o estabelecimento do Reino Unido, judeu, portanto, no trono de Israel, que depois pela corrupção se perdeu. Deus modelou a cidade de Israel na forma de democracia grega, para que quando o Messias viesse, ele pudesse ser eleito seu rei pela vontade do povo. Portanto, de certa maneira, eles também tinham lá uma espécie de democracia à grega. No entanto, o povo judeu crucificou Jesus publicamente, consequentemente o objetivo da providência só foi alcançado espiritualmente. Portanto, infelizmente, o povo, neste caso a democracia, funcionou ao contrário. Quando Pilatos perguntou quem crees que eu crucifique, e o povo todo, Barrabás, 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 portanto, ele ouviu a voz do povo e seguiu a voz do povo. Infelizmente, nesta situação, o povo já estava completamente dominado pelos sumos sacerdotes para
fazerem aquela escolha que eles queriam que fizessem. Se o povo judeu tivesse acreditado em Jesus como sendo o Messias, unindo-se a ele, o Império Romano que unificara o mundo antigo à volta do Mediterrâneo, teria sido vencido por Jesus durante a sua vida. Portanto, teria-se estabelecido realmente. Não teria havido aquele período de 400 anos de perseguição. Nunca, de maneira alguma, teria havido esse período de perseguição. Não era necessário. Todo este mundo teria sido. Cairia sob a influência de Jesus. Jesus teria sido honrado por todo o Império como Rei dos Reis. A palavra Messias é Rei, sagrado. Teria estabelecido um domínio universal com Jerusalém como capital. Não era Roma, mas seria Jerusalém. E daí para o mundo, também para os outros espaços, na Ásia, no Oriente, onde Deus tinha já desenvolvido outras sociedades, com outras culturas, como o budismo, o hinduísmo, enfim, depois seria expandido para essas regiões. Domínio centrado em Jerusalém. No entanto, porque Jesus foi crucificado, o Império Romano Ocidental caiu em 476 pela invasão dos bárbaros. O centro da providência da restauração de Deus mudou da Judeia, terra de grande amargura para Deus, a crucificação de Jesus, para a Europa Ocidental e o antigo território do Império Romano Ocidental. Portanto, mudou-se para Roma, o centro realmente do cristianismo. Aqui a coroação do... Portanto, Jesus crucificado. Agora temos a providência, então, a nível espiritual, salvação a nível espiritual, providência do cristianismo. No cristianismo vai, então, aí, realmente com São Paulo e teologia toda que São Paulo desenvolveu acerca da ressurreição e acerca da fé e da ressurreição, de como é que os cristãos ficam salvos, acreditarem em Jesus, o batismo, tudo isso. De Jesus passou da Judeia para a Europa Ocidental. Sempre. O Império Romano Ocidental. Com efeito, a providência da restauração espiritual baseada no cristianismo foi conduzida pela primeira vez na Europa Ocidental. Só na Europa Ocidental é que a história desta era progrediu perfeitamente de acordo com o padrão definido pela providência da restauração. Portanto, não foi noutras regiões do mundo, nem no Norte de África, nem no Oriente, foi na Europa Ocidental. Que era a preparação, a fundação estava lá. Portanto, este é o padrão definido. A restauração espiritual baseada no cristianismo, só na Europa Ocidental é que esta história progrediu perfeitamente. Portanto, a relação entre a história da religião, a história da economia e a história da política. É claro que depois iremos ver mais tarde, numa altura mais tardia, quando se dá depois as descobertas e a expansão marítima e a descoberta da África, das Américas, isso tudo, esta expansão a partir da Europa Ocidental do cristianismo vai para todas as partes do mundo, a partir dessa expansão marítima para as outras regiões do mundo. Embora a religião e a economia, tal como a religião e a ciência, pareçam desenvolver-se em oposição uma à outra, elas estão relacionadas na vida da sociedade. Por isso tem havido alguma influência mútua entre a história do cristianismo e a história da economia. E a história da ciência também. Reparemos que até ao século XX, praticamente até ao século XX, muitos grandes cientistas eram cristãos e eram cristãos devotos. Então eram cristãos, muitos. O Newton, que foi considerado um dos maiores cientistas, era um cristão. Até o Darwin também era cristão. Era. Verdade, mas bom. Portanto, isto vive, bom, história da religião, história do cristianismo pela religião, história da económica, história da economia pela economia. Estas, há um conflito, mas esse conflito é gerado por quê? É gerado pela mente caída, pela queda, realmente. Porque se com a crucificação de Jesus, a nação judaica caiu para o lado de Satanás, consequentemente Deus desintegrou a sociedade, chamando de entre ela devotos para estabelecer uma sociedade clã cristã. Portanto, aquelas primeiras sociedades, depois dos primeiros cristãos, era uma sociedade clã, realmente. Desintegrou-se, cidades de clã cristã. Os primeiros
grupos cristãos eram realmente orientados pelos seus arcebispos, padres, tal, tinham, digamos, nasquelas dioceses, arquidioceses, eles tinham quase todo o poder. Todos os problemas, todas as situações, quer a economia é centrada na religião, eles governavam tudo, orientavam tudo, desde a economia, do desenvolvimento da cidade, das leis, tudo isso era governado pelo arcebispo, tinham os poderes praticamente como totais, não é? Apesar da perseguição, a sociedade cristã cresceu gradualmente no Império Romano, à volta do mar Mediterrâneo, e transformou-se numa cidade tribal cristã. Perseguições, cidade tribal cristã. Continuou a expandir-se à medida que o cristianismo começou a chegar aos povos germânicos, que migravam para este território no final da segunda metade do século IV. Nesta altura o cristianismo começou a chegar, ou depois das invasões bárbaras no século IV, os bárbaros quase começaram a ser cristianizados. Portanto, começaram a ser cristianizados, converteram-se ao cristianismo. Os próprios vikings que tinham assolado a Europa com invasões também se converteram mais tarde, também se converteram ao cristianismo. Portanto, começaram a ser cristianizados. Portanto, a primeira sociedade feudal surgiu na sequência da destruição do Império Romano, portanto, à altura em que a autoridade imperial desapareceu e o Império se tornou num caos. Então, o que é que manteve, de certa maneira, manteve a organização da sociedade? Foi realmente esta sociedade, foi o cristianismo, com base nos padres, nos bispos, arcebispos, conseguiram manter a estrutura da sociedade sem se desintegrar completamente. Estava realmente a Igreja suportava, digamos, o cristianismo suportava a sociedade neste tempo. Deus criou uma sociedade feudal entre os povos germânicos, recém-cristianizados, e os povos que ele havia escolhido para levar a cabo a providência. Portanto, houve uma grande transformação na sociedade, uma sociedade em que, digamos, a maioria do povo, escravos, eram pagãos, passou a ser uma sociedade cristianizada, centrada no cristianismo. Ao fortalecer pequenas unidades, sob a forma de soberania piedosa nas esferas da vida religiosa, política e económica, Deus lançou a base para estabelecer um reino divino. Portanto, a partir da sociedade para o reino. O objetivo é o reino. No campo da religião, o cristianismo monárquico foi um reino espiritual que transcendeu as fronteiras nacionais. Foi estabelecido sob a liderança do papado e baseado na fundação espiritual para o Messias. Temos isto. A religião, o cristianismo monárquico, um reino espiritual sobre o papado. Portanto, a religião é que tinha a influência toda da sociedade medieval que nós conhecemos, era toda influenciada pela Igreja. Na esfera política, as monarquias absolutas floresceram desde o século XVII até à Revolução Francesa. Portanto, houve aqui um desenvolvimento em que as monarquias, o absolutismo começou a ser a ideia dominante, as ideias, os reis consideravam-se herdeiros de Deus, do poder divino, e como tal, nessa ideia, nessa concepção, eles tinham o poder absoluto. Decisão de matéria fosse, vida e de morte, eles podiam decidir sem ter de consultar ninguém. A evolução da história e da economia. O feudalismo foi substituído pelo capitalismo, acompanhado pela época da expansão colonial. Portanto, há-se a época da expansão colonial portanto, em que os grandes impérios foram construídos, quer o inglês, holandês, francês. Democracia e socialismo. Deus começou um processo que queria eventualmente deitar abaixo as sociedades monárquicas e criar democracias no seu lugar, de forma a começar uma nova providência para construir uma nação soberana capaz de receber o Messias. Portanto, tudo isso não era o ideal, quer os reinos, quer as monarquias absolutas. O ideal era realmente chegar à democracia. A nível religioso, o cristianismo monárquico foi substituído pelo cristianismo democrático na sequência da reforma protestante. Portanto, no ideal, aqui já não havia um Papa eleito pelos pares, absoluto, e realmente no ideal do cristianismo protestante, na reforma, o poder estava diluído e todas as pessoas podiam exercer livremente a sua religião e sem necessidade de estarem obrigadas a obedecer a um Papa ou fosse a quem fosse. Teoricamente.
cristianismo democrático, a partir de 1517, a reforma protestante. Na política, os movimentos democráticos que surgiram contra as monarquias absolutas dos séculos XVII e XVIII resultaram em revoluções em Inglaterra, América e França, dando origem às sociedades democráticas de hoje. Claro que estas revoluções tiveram aspectos diferentes, enquanto que na América e Inglaterra foram revoluções tipo Abel, sem grandes convulsões. Na França foi uma revolução sangrenta e de grandes terror, e, enfim. Portanto, uma revolução onde o terror e o derramamento de sangue foi imenso e, portanto, e onde as ideias antirreligiosas figuravam e, de certa maneira, alimentavam a revolução, e por isso esta revolução na França deu origem às ideias democráticas, mas uma sociedade materialista, depois à ideia do materialismo, principalmente. Quanto? 5 slides. Só faltam 5 slides? Então é rápido. A esfera política, os movimentos democráticos que surgiram contra as monarquias absolutas resultaram em revoluções, já vimos isto. Ok. Pronto, aqui vemos naquele slide anterior é interessante ver, no fundo, como é que a democracia, o lado Abel, se espalhou no mundo, as regiões onde e o comunismo a vermelho, no auge da expansão, onde o mundo ficou dividido entre o lado Abel e o lado Caim. Na história da economia, surgiam ideias socialistas que condenavam o imperialismo e propunham uma forma democrática para a economia. Portanto, os ideais socialistas, que depois levaram então os ideais de interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente partilhados versus comunismo. Quem é que inspirou estes ideais de interdependência? Quem é que falou nisto? O Verdadeiro Pai. O Verdadeiro Pai, num discurso dele, das mensagens de paz, onde ele fala exatamente, apresenta realmente para o mundo o ideal de interdependência. Todos dependem uns dos outros. Prosperidade tem que ser mútua, a prosperidade tem que ser para todos, não é? Uns terem tudo e outros não terem nada. Os valores universalmente partilhados, em oposição ao ideal comunista, que é o ideal que Satanás pretende realizar a nível global, pretendia. Na busca de uma sociedade socialista do lado do céu, a mente original das pessoas atraiu-as para os ideais de interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente partilhados. Portanto, Deus inspirar as pessoas para criarem realmente sociedades que possam realmente ter estes valores a orientar a sociedade. O mundo onde estes ideais serão finalmente realizados não é outro senão o reino do céu na terra, sob a liderança do Senhor da segunda vinda. Portanto, este é que é o ideal original, que será o reino do céu, esperado e ansiado, quer por Jesus há 2000 anos, que ele tinha realmente este ideal, quer no tempo atual. Como Satanás imita a providência de Deus por antecipação, o lado satânico advogou o socialismo científico com base nas teorias do materialismo dialético e histórico e construiu um mundo comunista. O socialismo científico não tem nada. Portanto, é oposição. Para que os percursos da religião, política e economia converjam numa só direção e realizem o ideal de Deus, tem de emergir uma nova expressão da verdade, que possa integrar a religião e a ciência por completa. Portanto, uma nova expressão da verdade que possa unificar, no fundo, quer o aspecto da economia, da religião, da política, possa unificar tudo sobre o mesmo ideal, através de uma expressão da verdade que possa integrar estes conhecimentos, de modo a desenvolver uma sociedade que seja de interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente partilhados. Essa é realmente a sociedade do reino do céu. Que... Terminou, não é? Mais. A religião fundada sobre esta verdade conduzirá toda a humanidade a unir-se a Deus em coração. Portanto, nós vemos que o coração é a fonte do amor. As pessoas construíram então uma economia de acordo com o ideal divino, a fundação para uma nova ordem política que possa realizar o ideal da criação. Economia de acordo com o ideal divino, política para realizar o ideal da criação. Nova expressão da verdade. Este será o reino messiânico construído sobre os princípios de interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente partilhados. Acabou.
Tempo.